Presta muita atenção no que eu vou te dizer agora, porque o que está sendo analisado nos bastidores do Parque São Jorge pode mudar completamente a forma como o Corinthians constrói o seu jogo ofensivo na próxima temporada. Não é boato, não é chute, não é especulação rasa, é movimento real com análise interna, conversa de bastidor e avaliação técnica acontecendo neste momento. Antes de continuar, já faz o básico que ajuda demais o canal. Deixa o like agora, se inscreve se ainda não é inscrito e ativa as notificações. Isso fortalece o trabalho e faz esse conteúdo chegar a mais corintianos que querem entender o que realmente está acontecendo no clube. O nome da vez é Zaccaria Labiad, meia marroquino, 32 anos, livre no mercado após deixar o futebol chinês, e já adianto, não se trata de uma contratação midiática, não é nome pensado para inflar rede social ou gerar barulho momentâneo. O Corinthians olha para esse perfil como solução estratégica de elenco. As conversas não começaram agora. Elas vêm desde o ano passado, mas ficaram travadas por um motivo bem claro. O Corinthians estava impedido de registrar novos jogadores. Com a situação regularizada, o nome voltou à pauta e passou a ser analisado com mais profundidade. E quando eu vejo esse tipo de movimento, eu não enxergo improviso, eu enxergo planejamento. O Corinthians sabe que não dá para atravessar uma temporada longa, com Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e competições continentais, dependendo de um único jogador para criar jogo. Hoje, quando Rodrigo Garro não está em campo ou é bem neutralizado, o time sente, e sente muito. Breno Bidon é promissor, tem intensidade e personalidade, mas ainda está em processo de amadurecimento. Guimorim tem talento, mas ainda passa por adaptação ao ritmo e à pressão do futebol brasileiro. Existe uma lacuna clara de experiência no setor criativo, e é exatamente aí que o nome de Labiad entra na discussão. Ele não é um jovem em ascensão, é um jogador formado, rodado, com passagens por Holanda, Portugal, Inglaterra e China. Na melhor fase da carreira, quando atuava no futebol holandês, teve uma temporada com 18 gols e 9 assistências. Isso mostra um ponto importante: ele não é apenas um organizador de jogo, é um meia que participa diretamente das decisões. No futebol chinês, somou 25 participações diretas em gols ao longo de 2 temporadas. Não são números absurdos, mas são consistentes, mostram regularidade e presença ofensiva. Agora vem a parte mais sensível da análise: intensidade. O futebol brasileiro não perdoa. Aqui o ritmo é alto, a pressão é constante e a recomposição defensiva é obrigatória. Dorival Júnior exige compactação, disciplina tática e entrega física em todos os momentos do jogo. Se Zaccaria Labiad estiver inteiro fisicamente, ele pode ser uma peça útil, um jogador para entrar em jogos travados, oferecer chute de média distância, infiltração e variação ofensiva. Se não estiver no nível físico ideal, vira risco, e isso está muito claro nos bastidores. Outro fator que pesa é a relação dele com Memphis Depay. Os dois atuaram juntos no PSV e mantêm amizade desde o início da carreira. Isso pode facilitar adaptação, integração ao elenco e entendimento dentro de campo. Mas aqui vai um ponto fundamental: amizade não pode ser critério principal de contratação. O Corinthians precisa de jogador que resolva, que aumente a competitividade interna e que eleve o nível do elenco, e o fato de Labiad estar livre no mercado elimina custo de transferência, o que torna um negócio financeiramente viável dentro do atual cenário do clube. A diretoria tem deixado claro que busca reforços pontuais, de baixo custo e com lógica esportiva. Nada de loucura, nada de contrato pesado que vire problema depois. Na próxima parte eu vou te explicar exatamente como Dorival Júnior enxerga esse possível reforço, qual seria o papel dele dentro do elenco e por que essa contratação pode ser vista como aposta controlada, não como solução milagrosa. Então fica comigo, porque a análise só está começando. Agora eu quero que você entenda como essa possível contratação é vista pelo Dorival Júnior, porque nada disso acontece sem o aval dele. E esse ponto muda completamente a leitura sobre o nome do Zaccaria Labiad. Dorival não está pedindo um meia para ser titular absoluto, ele não está buscando alguém para tomar o lugar do Rodrigo Garro. O pedido do treinador é por profundidade de elenco, algo que ele vem cobrando internamente desde o início da temporada. O que Dorival quer é ter alternativas reais, jogadores que entrem e mantenham o nível competitivo do time.
Hoje, quando ele precisa mexer no meio-campo, as opções são limitadas e, em alguns jogos, o Corinthians perde controle, perde ritmo e perde capacidade de decisão. E é exatamente nesse cenário que Labiad aparece como possibilidade. Um jogador experiente que já viveu pressão, já jogou campeonatos grandes e não sente o peso de ambientes hostis. Isso para um clube como o Corinthians conta muito. Internamente, a comissão técnica entende que ele não chegaria como protagonista, mas como peça de rotação qualificada, um jogador capaz de assumir responsabilidade quando o time precisa rodar o elenco, quando o calendário aperta ou quando o jogo pede mais leitura e menos correria. Isso pode, inclusive, elevar o nível de quem já está no elenco. Competição interna saudável melhora rendimento, Garro não perde espaço, Bidon não é freado no desenvolvimento e o time ganha mais repertório. Outro ponto analisado com cuidado é o custo. Como ele está livre no mercado, não existe taxa de transferência. Isso é determinante para que o nome siga em pauta. O Corinthians hoje trabalha com um orçamento controlado e evita comprometer receitas futuras. O risco financeiro é baixo. Não se trata de investimento pensando em revenda, mas em sustentação de temporada. Um jogador experiente para ajudar agora, enquanto o clube amadurece jovens e se prepara para movimentos maiores no futuro. Mas atenção, nem tudo é positivo sem ressalvas. O maior alerta interno é físico. O futebol brasileiro cobra intensidade do primeiro ao último minuto. Se Labiad não estiver no nível exigido, ele vira mais um nome no elenco sem impacto real. E isso o Corinthians não quer repetir. Por isso, a análise passa por exames, relatórios de desempenho recente e conversas detalhadas sobre comprometimento e adaptação ao ritmo local. Dorival é claro nesse ponto. Quem não entrega intensidade, não joga. Existe também a leitura tática. Labiad é um meia que pensa o jogo, mas não é aquele jogador de explosão, de pressão alta constante. Ele se encaixa melhor em jogos mais controlados contra defesas fechadas, quando o Corinthians precisa de criatividade e paciência. Ou seja, ele não resolve todos os problemas, mas pode resolver problemas específicos. E isso faz diferença em uma temporada longa. Na próxima parte, eu vou falar com você como torcedor, sem discurso institucional. Vou te dizer se eu, sendo fiel, aprovaria ou não essa contratação, quais riscos eu enxergo e por que esse tipo de movimento pode dizer muito sobre o novo momento do Corinthians. Fica comigo, porque a parte mais sincera da análise vem agora. Agora eu vou falar com você como torcedor, sem blindagem, sem discurso bonito, sem romantizar bastidor, do jeito que a fiel gosta, pé no chão, coração quente, cabeça fria. Se você me perguntar se Zacaria Labiad é aquela contratação que faz a torcida pular da cadeira, a resposta é direta. Não é. Não é nome de impacto, não é jogador em ascensão, não é promessa europeia badalada. Ele tem 32 anos, vem do futebol chinês e não chega com status de protagonista, mas isso automaticamente faz dele uma má contratação. Também não. O Corinthians de hoje não está em posição de errar. Cada decisão precisa ser pensada com lupa. E quando eu olho para o contexto atual do clube, eu entendo a lógica por trás desse movimento. O elenco do Corinthians ainda é curto para a quantidade de jogos que vem pela frente. Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, competições continentais, viagens, desgaste físico e pressão constante. Não dá para atravessar isso dependendo sempre das mesmas peças. Hoje, quando o Garro não joga ou é anulado, o time perde criatividade, fica previsível. Falta chute de fora, falta infiltração, falta variação no último passe, e isso já custou pontos importantes. Nesse cenário, um meia experiente, livre no mercado, sem custo de transferência, pode ser uma solução inteligente, desde que venha com condição física adequada e disposição para competir de verdade. O que me preocupa é a intensidade, e aqui eu vou ser bem claro, o futebol brasileiro engole jogador que não acompanha o ritmo, não importa nome, currículo ou passagem por Europa. Se não correr, se não recompor, se não competir, vira problema rápido. Dorival Júnior não é treinador permissivo. Ele cobra compactação, disciplina e entrega. Se Labiad não conseguir acompanhar isso, vai virar banco e depois esquecimento. E o Corinthians já sofreu demais com contratações que não entregaram fisicamente. Outro ponto que precisa ser tratado com maturidade é a amizade com o Memphis Depay. Isso pode ajudar na adaptação, sim.
Pode facilitar entendimento em campo, integração no vestiário, mas não pode ser critério principal. Corinthians não contrata por afinidade, contrata por rendimento. Se o clube estiver tratando isso como um reforço de elenco, uma peça de rotação, alguém para dividir responsabilidade e sustentar o nível do time em jogos específicos, eu não sou contra. Muito pelo contrário, prefiro isso do que gastar valores altos em apostas duvidosas. Mas se alguém estiver esperando que ele resolva todos os problemas do meio-campo, vai se frustrar. Ele não muda patamar, ele complementa. O que me tranquiliza é perceber que desta vez o Corinthians não parece agir por impulso. Não vejo pressa, não vejo desespero, não vejo tentativa de agradar torcida com o nome vazio. Vejo análise, cautela e responsabilidade financeira. Isso não empolga no curto prazo, mas pode salvar o clube no médio e longo prazo. Na última parte, eu vou fechar essa análise mostrando quais caminhos o Corinthians pode seguir, quais riscos esse tipo de contratação carrega e o que essa movimentação diz sobre o futuro do planejamento esportivo do clube. Fica comigo até o final, porque é aí que tudo se conecta. Diante de tudo isso, a pergunta que realmente importa é simples e ao mesmo tempo pesada. O Corinthians está fazendo o que precisa ser feito para atravessar essa temporada com equilíbrio ou está apenas sobrevivendo no curto prazo? Porque quando um clube do tamanho do Corinthians passa a analisar nomes como Zaccaria Labiade, isso diz muito mais sobre o momento institucional do que sobre o jogador em si. O Timão hoje não vive fase de abundância financeira, vive fase de reconstrução. Cada contrato precisa fazer sentido esportivo e financeiro. Cada decisão errada vira problema acumulado lá na frente, e isso explica por que a diretoria tem priorizado oportunidades de mercado, jogadores livres, apostas controladas e reforços pontuais. Esse tipo de movimento não empolga a torcida, não gera manchete explosiva, mas pode ser exatamente o que o clube precisa agora. Se a contratação acontecer, ela não pode ser tratada como solução definitiva, precisa ser vista como peça de encaixe, um jogador para ajudar a sustentar o elenco em jogos específicos, aliviar a sobrecarga dos titulares e dar mais opções ao Dorival Júnior. O risco existe, sempre existe. Se o jogador não estiver fisicamente no nível exigido, vira mais um nome no elenco sem impacto real. Se a adaptação ao futebol brasileiro for lenta, a pressão da torcida cobra rápido, e o Corinthians não é ambiente para teste prolongado. Por outro lado, se der certo, o ganho é claro. Mais repertório ofensivo, mais variação tática, mais segurança quando o time precisa rodar, e tudo isso sem comprometer o futuro financeiro do clube. O que essa situação mostra é um Corinthians mais consciente, um clube que ainda sofre com limitações, mas que tenta aprender com os erros do passado, que prefere dizer não a contratos pesados e sim a apostas calculadas. Isso não significa acomodação, significa entender o momento, e o momento exige inteligência. Agora, o desafio maior não é contratar Labiade ou qualquer outro nome. O desafio é manter coerência. Não adianta ser cauteloso em uma negociação e impulsivo na seguinte. Planejamento só funciona quando é contínuo. Como torcedor, eu prefiro um Corinthians que pense antes de agir do que um Corinthians que empolgue hoje e sofra amanhã. Prefiro elenco competitivo do que folha inflada. Prefiro opções reais do que promessas vazias. Agora eu quero saber de você, fiel. Você aprova esse tipo de movimento ou acha que o Corinthians deveria esperar por algo maior? A experiência pesa mais que juventude nesse momento, ou você apostaria totalmente na base? Deixa sua opinião nos comentários, fortalece com o like, se inscreve no canal e ativa as notificações. Aqui a gente fala como torcedor, mas sempre com responsabilidade. Vai, Corinthians!